na nossa disciplina de metodologia, então nós vamos hoje aprender um pouco como fazer as nossas referências bibliográficas e como que nós devemos apresentar nos nossos trabalhos alguns tipos de ilustrações, como quadros, tabelas e algumas figuras. A logomarca do ITOP, para que você possa colocar na primeira página do seu artigo científico, algumas informações institucionais, como a nossa data da prova 2, que é dia 24, quinta-feira agora. Nesse dia, você tem que entregar o artigo científico, tem que entregar todas as tarefas e todos os fóruns. E nesse dia, você também fará uma prova pelo Google Formulários. E esse será o nosso último encontro, porque a nossa disciplina termina dia 24 de setembro. Para que você possa ter uma noção de como elaborar trabalhos acadêmicos, aqui apresento a vocês uma relação das normas brasileiras que orientam sobre a elaboração de notas de rodapé, das referências, trabalho acadêmico, citações, as informações, os artigos. Caso alguém tenha interesse de fazer a pesquisa na internet para baixar essas normativas, porque elas serão muito úteis durante o curso. E hoje nós vamos falar para vocês sobre as referências. Então, quando vocês vão escrever o seu capítulo referencial teórico ou revisão de literatura, vocês vão ler alguns textos ou em livros, ou na internet, ou em revista, ou em jornal, ou vocês vão manusear alguma legislação. Aí, lá onde você está escrevendo, você tem o seu parágrafo. No final do parágrafo ou no início do parágrafo, você citou o nome do autor que escreveu aquele texto que você está mostrando a ideia dele no seu trabalho. Aí, lá no final, na última página do seu artigo ou na última página do seu projeto de pesquisa, tem uma relação dos autores e dos sites que você consultou para ler sobre o assunto da sua pesquisa. Então, o que nós temos? Se você citou esse autor dentro do seu trabalho, em alguma parte do seu texto, em algum parágrafo do seu texto, se você colocou o nome de algum autor ou de algum site ou de alguma lei, na última página do seu trabalho, você tem que fazer uma relação desses autores, dessas obras que você consultou. E essa relação é em ordem alfabética. Só que eu posso escrever da maneira que eu quiser, cada obra, cada site que eu visitei? Não. Existe uma regra que nós vamos apresentar a vocês agora. Então, a primeira regra fala de livros. Toda vez que você estiver lendo um livro, e se você copiou alguma coisa deste livro para colocar dentro do seu trabalho acadêmico, que pode ser um projeto, uma pesquisa, uma resenha, um artigo, uma monografia, um TCC, não importa. Então, se você está copiando alguma coisa que está dentro de um determinado livro para colocar dentro do seu texto, você está fazendo uma citação. Então, você escreve o texto, antes ou no final, você coloca o nome do autor e o ano e a página. Aí, lá no final do trabalho, você tem que mencionar esse autor, mas com todos os dados referentes ao livro que você leu. Então, vamos verificar qual vai ser a sequência. Então, se você pegou algum texto de um livro, a sequência que você tem que fazer lá nas referências é: você coloca o nome do autor, sempre começando pelo sobrenome. Olha aqui o exemplo. Você pega o último nome do autor, coloca em letras maiúsculas, coloca uma vírgula e coloca o primeiro nome dele e coloca um ponto. Então, a primeira coisa que você vai colocar é sempre o autor do livro ou os autores do livro. Então, se o livro foi escrito por um único autor, você coloca o sobrenome dele e depois vem o primeiro nome. Se tiver dois autores, você escreve do mesmo jeito, sobrenome com o prenome, aí coloca um ponto e vírgula e o outro nome. Se tiver 3 autores, você vai colocar o nome dos 3 autores. Agora, se tiver mais de 3 autores,
você vai colocar só o nome do primeiro autor e vai colocar essa expressão latina, et al, significa e demais. Então, isso aqui você só vai escrever quando o livro que você leu tiver mais de 3 autores. Aí lá nas referências, eu vou ter que acrescentar, vou colocar o nome do primeiro autor e a expressão et al. Se o livro que você está lendo foi escrito por uma empresa, por uma organização, você vai começar pelo nome dessa empresa, pelo nome dessa organização. Aí, na sequência, depois que você colocou o nome do autor, você coloca um ponto. Agora você vai colocar o título do livro. Aí, depois do título do livro, ponto. Então, tá aqui, ó, título do livro, título do livro, título do livro. Então, sempre, depois do nome do autor, é o livro, nome do livro. E o nome do livro é em negrito. Tá aqui, ó, negrito. Na sequência, você coloca o número de edição. Primeira edição, segunda edição, terceira edição, quarta edição, quinta edição, 20ª edição. Mas como é que eu escrevo a edição? É só o número, o pontinho, e a palavra edição ela é abreviada. Eu coloco só as 2 primeiras letras, minúscula, e um ponto depois. Depois que você colocou a edição, você vai colocar a cidade onde esse livro foi publicado. E depois, 2 pontos. Exemplo, São Paulo, 2 pontos. Depois que você colocou a cidade, você tem que colocar a editora que elaborou esse livro. Atlas, está aqui o nome. Depois dela, você coloca uma vírgula. E, por último, o ano em que o livro foi publicado, está aqui, e o ponto. Então, a sequência que você tem que colocar lá nas referências é o sobrenome do autor, vírgula, o primeiro nome, ponto. O nome do livro, ponto. A edição com número, ponto. E a palavra edição abreviada é D minúsculo, ponto. A cidade, 2 pontos. A editora, vírgula, e o ano em que o livro foi publicado, e ponto. Então, essa é a sequência que você tem que fazer lá na referência para um texto que você citou dentro do seu trabalho e que foi retirado de livro. Agora, vamos supor que você retirou um texto de uma revista. Qual é a sequência que você tem que reescrever nas referências? Você vai colocar o nome do autor que escreveu o artigo que está dentro da revista, ponto. O título do artigo, ponto. O título da revista, vírgula. O lugar de publicação, vírgula. O número do volume da revista, se tiver, vírgula. O número do fascículo, o número da revista, se tiver, vírgula. As páginas que você leu, porque você não leu a revista toda, você leu um pedaço dela, aí você coloca as páginas e vírgula. E o ano em que essa revista, fascículo, foi publicada e ponto. Então, essa é a sequência que você tem que colocar nas referências de um texto que você tirou de um artigo que está dentro de uma revista e que você colocou dentro do seu trabalho. Então, aqui está o exemplo de como fica a escrita. O sobrenome, vírgula, o primeiro nome, ponto. O título do artigo, ponto. O nome da revista, aí o nome da revista é em negrito. É a revista aqui que é em negrito. Vírgula. A cidade onde a revista foi publicada, vírgula. O volume, se ela tiver, vírgula. O número da revista, vírgula. As páginas onde você tirou o texto, aí a página é o pezinho minúsculo, ponto, a primeira página, traço, e a última página, vírgula, e o ano em que a revista foi publicada. Se esse texto que está dentro de uma revista, se não tem autor, você vai começar a escrever lá na referência pelo título do texto, sendo que a primeira palavra do título desse texto é toda em maiúscula. E não esqueça, é a revista que é negrito. No caso do livro, é o título do livro que é negrito. Agora, vamos supor que você está lendo uma monografia,
está lendo uma monografia de faculdade, ou uma tese de doutorado, ou uma dissertação de mestrado. Como é que é a sequência que você tem que fazer nas referências? O nome do autor, ponto. O título da obra, ponto. O ano em que foi escrita, ponto. O total de páginas ou de folhas dessa obra, ponto. Aí você vai colocar a palavra ou é tese, ou é dissertação, ou é monografia, e logo na sequência vai abrir um parênteses. Aí você vai colocar o título acadêmico, se é mestrado, se é doutorado, ou é graduação. Aí você fecha o parênteses. Aí você vai colocar o nome da faculdade, vírgula, e o local de publicação, o local onde essa faculdade está instalada, e ponto. Como é que fica aqui um exemplo? Aqui. Carvalho de Brito é o aluno que escreveu. Então, vamos fazer de uma monografia. Então, o aluno Carvalho de Brito, Juscelino Carvalho de Brito. Você pega o sobrenome dele, coloca em maiúsculo, vírgula, e o primeiro nome. O título da monografia é em negrito. O ano em que essa monografia foi escrita. O total de páginas ou de folhas. Se for páginas, você coloca Pzinho minúsculo. Se é folhas, o F minúsculo. Agora, o que você está lendo? É uma monografia. E essa monografia foi de que curso? Graduação em Ciências Contábeis, entre parênteses. Qual o nome da universidade? Universidade Federal da Bahia. Ó, tem um travessãozinho aqui, ó, um tracinho aqui. E essa universidade está onde? Na cidade de Salvador, ponto. Então, toda vez que você for fazer referência de uma monografia que você leu e citou, é desse jeito que você tem que fazer lá nas referências. Agora, vamos supor que você está num congresso e tem alguma coisa desse evento que você quer colocar no seu trabalho. Qual é a sequência? O autor da palestra ou do texto que você leu lá no evento, ponto. O título da obra, ponto. Aí você tem que colocar a palavra in, para dizer que isso aqui que você viu está dentro. In significa dentro. Então, você coloca in e coloca 2 pontos. Aí coloca o título do congresso, vírgula. Aí você coloca o número do congresso, ou do simpósio, ou do seminário, ponto, e uma vírgula. Depois você coloca o ano em que esse evento foi realizado, vírgula. O local de realização, ponto. Aí você vai dizer se o texto que você está lendo desse evento é um livrinho chamado Anais ou é um livrinho chamado Resumo. Aí você vai colocar qual é dos dois e aí na sequência vai colocar 3 pontinhos. O local em que esse texto foi publicado, o nome da cidade, aí 2 pontos. A editora, se houver, aí você coloca. Se não houver, fica em branco. Vírgula. O ano de publicação, ponto. A página total ou o volume do livrinho do evento. E as páginas que você leu, que fala do texto que você citou aqui em cima e ponto. Então, toda vez que você for num seminário, que você ganhar um texto, um livrinho desse seminário, de tudo que aconteceu lá, e você quer copiar alguma coisa dele para o seu trabalho, é essa sequência que você tem que fazer. E aqui tem um modelo. O sobrenome do autor em maiúsculo, o primeiro nome, o título da palestra que ele ouviu. Aí o IN, 2 pontos. Seminário Nacional, tá vendo que o evento é tudo em maiúsculo. O número do evento, 5. O ano em que aconteceu, 87. A cidade em que aconteceu, Porto Alegre. Aí esse evento deu para você um livrinho chamado Anais. Aí é ele que é negrito, Anais. A cidade onde esse livro foi publicado, Porto Alegre. A editora foi a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O ano em que ele foi publicado, 87. Se tem volume, você coloca. E as páginas que você leu desse livrinho chamado Anais. Essa é a sequência. Agora, se você está pegando um texto de jornal, você vai colocar o nome, o sobrenome do autor, vírgula, o nome, o primeiro nome.
o título da matéria do jornal, o nome do jornal em negrito, a cidade desse jornal, a data desse jornal, o caderno desse jornal e a página que você leu. Se você está copiando a coisa de uma apostila, o sobrenome do autor da apostila, vírgula, e o primeiro nome. O título da apostila, a cidade, o ano. E na frente você vai colocar entre parênteses apostila. Se você está mencionando uma lei, uma portaria, uma resolução, ou seja, uma norma jurídica, você vai começar, se essa norma é publicada pela União, pelo governo federal é Brasil. Se foi pelo estado, o nome do estado aqui, ó. Se for município, o nome do município. Na sequência, você coloca o número da lei, da norma, da portaria, da resolução, do decreto, o que ele fala, e aí, se ele for publicado no diário, você coloca. Se não, aqui você vai colocar o endereço da internet onde você pegou ele. Se você está lendo um relatório da ONU, da Unesco, do SEBRAE, um relatório do governo federal qualquer, você vai iniciar a sua referência, não é pelo nome de quem escreveu o relatório. Você tem que iniciar pelo nome da empresa que fez o relatório. Aí, na sequência, o título do relatório, a cidade onde ele foi publicado, o ano e o total de páginas que tem esse relatório. E toda vez que você for pegar documentos, e se você pegá-los da internet, você vai ter que colocar tudo aquilo que eu já falei antes, e no final você vai escrever disponível em, o endereço, ponto, faltou um ponto aqui, acesso em, ponto, e a data. Lembrando que o mês é abreviado, só as 3 primeiras letras em minúsculo e ponto. Então, qualquer coisa que você pegar da internet, livro, você faz aquilo lá e acrescenta no final disponível em e acesso em. Então, você não pode fazer o endereço da internet, só colocar na referência, só o endereço da internet. Você tem que explicar o que você pegou dentro daquele endereço. Então, pode ver que aqui tem livro, revista, monografia, eventos, e-mail, páginas, sites. Então, tudo tem que explicar antes o que você pegou para depois você escrever o endereço e a data em que foi acessado esse documento. Aí, se você vai fazer ilustração, o que é uma ilustração dentro dos critérios científicos? São gráficos, tabelas, quadros, figuras, fotografias. Então, quadro. Como é que eu faço um quadro dentro do meu trabalho? Você vai fazer fechadinho, ó, esse retângulo aqui fechadinho. O quadro, ele é sempre fechado. O quadro, a maioria do que tem aqui dentro é texto. Aí ele tem que ter um título em cima dele e a fonte, de onde que eu peguei aqui embaixo. Então, o título, você escreve quadro, um espaçozinho, número 1. Aí coloca um traço. E aí o título desse quadro. Aí coloca o quadro embaixo. Onde é que eu peguei esse quadro? Eu peguei lá no livro do Fleury, que foi escrito no ano de 2001, e esse quadro está lá na página 22. Então, aqui você coloca a fonte desse jeito. A palavra fonte, 2 pontos. Aí, o sobrenome do autor, aí abre parênteses, o ano, vírgula, a página, ponto, e o número da página, e fecha o parênteses. Então, todos os quadros que você for colocar dentro do seu trabalho tem que ter essa sequência. E aí, eles são numerados sequencialmente. E aqui, você pode colocar a fonte 12 ou a fonte 10, tanto faz. Você que escolhe. Lembrando que o título vem sempre acima e a fonte embaixo. Agora eu quero fazer uma tabela. A tabela normalmente é de números. E aí ela vai ter só linhas na horizontal. Ó, ela não fecha. Ela não é fechada nas laterais. Então a característica da tabela é que ela tem muito número e não é fechada nas laterais. Aí ela tem que ter um título em cima e tem que ter a fonte de onde você tirou essa tabela. Então, não esqueça, ó, tabela, espaço, número, 2 pontos e o título. E a fonte, 2 pontos, e onde tirou,
e o ano. Agora, se você for pegar uma figura, uma fotografia ou um gráfico para colocar no seu trabalho, aí você vai colar ele e vai colocar o título e a fonte debaixo dele. Sempre o título e a fonte vai ser debaixo ou do gráfico, debaixo do desenho, debaixo da foto, ou qualquer outra figura que não seja quadro e nem tabela. Aí você tem que colocar aqui embaixo. Dá o número, faz o nome e a fonte. Então, esses são os dados para a nossa aula de hoje. Agora, vocês têm que responder o fórum, fazer a tarefa, responder a enquete, executar o seu projeto, escrever o seu artigo científico. E você sempre vai começar o artigo científico por aquela tabela que nós já explicamos anteriormente. Assim, desejo a vocês bons estudos.